Capítulo 9, versículo 21 de Romanos diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Tem ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra ou para desonra? Meu Deus e Pai, em nome do Senhor, aqui estamos e somos gratos a Ti por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, na Tua presença, para Te servir, Te glorificar, Te exaltar, e nesta noite cear com os irmãos e com o Senhor. Que o Senhor se faça presente e fale aos nossos corações e nos alimente, meu Deus, com a Tua palavra, que é o pão vivo que desce do céu. Assim vem e abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Se Deus criou todas as coisas, Ele criou o bem e criou o mal. Essa é a lógica. Se todas as coisas foram criadas pelo Eterno, então Deus também criou o mal. Mas se Ele é eterno e é todo poderoso, por que Ele não vai lá e acaba com o mal, destrói o mal, aniquila com o mal? Porque se Ele é todo poderoso, Ele tem poder para destruir todo o mal. Ele tem poder para destruir Satanás, os demônios e o inferno. Por que Deus então não destrói todo o mal, para que eu e você possamos viver de forma tranquila e sossegada? Na verdade, Deus é tão justo, o caráter de Deus é tão profundo, irmãos, que Deus não pode fazer isso por causa do caráter dele. Caráter é diferente de reputação. Reputação é aquilo que eu sou na sua presença. Caráter é aquilo que eu sou na sua ausência, sozinho no secreto. Isso é caráter. Na reputação a gente faz para dar satisfação aos outros, à sociedade. O caráter você faz para dar satisfação a si mesmo e a Deus. Deus não precisa dar satisfação a ninguém na terra, no universo. Ele dá satisfação a si mesmo. Então ele não pode fazer isso pelo caráter de Deus, pela justiça de Deus. Deus é tão justo e o caráter dele é tão elevado que quando ele briga com Satanás, ele não briga com o poder de Deus, porque senão ele massacrava Satanás. Ele age de forma equivalente. Mas eu li que o oleiro, que é Deus nesse caso, tem poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Então Deus, ele tem o poder de criar o bem e permitir o mal. Porém, quando perguntaram para Santo Agostinho se o mal existia, ele disse que não. O mal não existe. E ele vai trazer uma explicação, e hoje se entende dentro do contexto da ciência. Por quê? Porque para a ciência as trevas não existem. O que existe é a ausência de luz. Não existe as trevas, existe a ausência de luz. Assim como não existe o frio, o que existe é a ausência do calor. Então, quando não se tem calor, se tem frio. Quando não se tem luz, se tem trevas. Assim, seguindo esse raciocínio, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem, que é Deus. Quando Deus não está presente numa casa, num casamento, num lar, no coração e numa vida, só há espaço agora para o mal. Agora, aonde Deus está, que é o bem, o mal não tem vez, Satanás não tem vez. Então o que existe no mundo não é o mal, é a ausência de Deus na terra. É a ausência de Deus na vida do ser humano, da humanidade, da sociedade. Ora, eu estou pregando sobre o Deus, e como disse Isaías, cria o bem e forma o mal.
Porém, até o mal está a serviço de Deus. Presta atenção na história. É uma lenda judaica. O rei está velho, avançado em idade, cansado, já quer se aposentar. Mas ele não tem certeza se o seu filho, ele está preparado para assumir o trono. Apesar dele perguntar para o filho se ele estava pronto, ele dizia que estava pronto. Mas a gente não sabe a responsabilidade que é reinar. O Roboão, filho de Salomão, pensou que era fácil reinar. Quando assumiu o trono, perguntaria: aí, Roboão, tu vai aliviar o fardo sobre nós? Ou vai continuar com esse fardo pesado que teu pai colocou sobre as nossas vidas? 3 dias depois ele deu a resposta dizendo assim: se o meu pai castigou vocês com açoite, eu vou castigar com escorpiões. Porque o meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos do meu pai. Ele achou que era só chegar e botar moral e o povo ia ficar sujeito a ele. O povo foi-se embora, ele só ficou com a tribo de Judá. As outras foram-se embora. Ele chamou os cobradores de imposto para cobrar o imposto das tribos. O povo da tribo pegaram os camaradas e mataram. E nada receberam. Aleluia, porque Roboão pensou que era fácil reinar. Aí aquele rei, preocupado com o filho que estava para assumir o trono, disse: será se ele está preparado? Eu vou fazer um teste com ele. Contratou uma meretriz, uma prostituta, para tentar o filho durante 30 dias. Pagou para ela e disse: você vai tentar o meu filho. Eu quero saber se ele é homem de caráter, se ele está preparado, se ele é justo, se ele é uma pessoa de bem. Você vai tentar ele, no máximo até 30 dias. E todo dia ela tentava ele, perseguia ele, se sensualizava para ele, se exibia para ele, e 30 dias ele permaneceu firme. Ao fim dos 30 dias, a moça procurou o rei e disse: pode colocar o menino no trono, que o menino está pronto para reinar. Veja, aqui o rei vai usar o mal para provar o seu filho. Entenda, quando Deus permite o mal, a prova e a luta sobre a minha vida e sobre a sua vida, Ele está simplesmente nos testando, nos provando para saber se estamos preparados para o milagre, para a bênção, para a vitória que Ele tem preparado para as nossas vidas. O problema é que a gente cede. A gente tomba, a gente não quer esperar. E depois ficamos nos queixando e reclamando. Por que a bênção não chega? Por que a vitória não chega? Eu estou com tanta vontade de ser abençoado, eu tenho tanta vontade de ter essa vitória, eu tenho tanta vontade de ter essa bênção. Vontade é diferente de estar preparado, meu irmão. Ter vontade é uma coisa, estar preparado para a bênção é outra história. Aleluia, glória a Deus. Veja, eu estou falando sobre o oleiro que mexe com barro e com a massa pode fazer um vaso para honra e outro para desonra. O texto fala aqui referente a Faraó, que quando Moisés chegou lá com uma proposta para ele liberar o povo, a princípio ele disse que não. Aí Deus mandou praga: tome praga. A água do Nilo transformou-se em sangue. Vai-se embora, povo. No outro dia a água voltou no mar. O povo não vai-se embora mais não. Aleluia. Praga das moscas, vai-se embora, povo. Aí Moisés orou, a mosca foi-se embora. O povo não vai-se embora mais não. Praga do gafanhoto, pode ir embora, povo. Aí o gafanhoto foi-se embora. Não, o povo não vai-se embora. Eu só sei que nessa conversinha foram 10 pragas. Na 10ª, que foi a morte dos primogênitos do Egito, o faraó disse: manda o povo se embora, senão vai se acabar tudo. Está aqui só a velha debaixo da cama. Quando o povo está indo-se embora, o faraó pega o exército e vai atrás do povo. Vai dizer: agora não tem mais jeito, meu filho. Agora vou ter que lhe matar no rio, afogado. Aleluia. Agora me lembrei da história. Diz que o servente de pedreiro estava lendo a Bíblia. O patrão chegou, um advogado formado, e ele estava lendo a passagem do Mar Vermelho e deu glória porque Deus matou o faraó, matou o exército afogado no rio. Aí o
O advogado, deixe de ser tolo, seu crente. Eu sou um formado e estudado. Eu sei a geografia do rio Nilo, do Egito. Na verdade, nessa época, o rio Nilo, ele ficava, o Mar Vermelho ficava quase seco, ficava só com um palmo d'água, rapaz. O povo não passou, aleluia, porque Deus abriu o mar, não, é porque era uma época que secava. Aí o irmão ficou meio triste, ficou meio piongo, desanimado. Rapaz, aí o advogado foi olhar a obra. Quando o advogado voltou, o irmão estava, glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Aí o advogado chegou lá e disse, mas rapaz, eu não já disse para tu, aleluia, que o Mar Vermelho não se abriu. Na verdade a água se baixa, seca, em determinado tempo só fica com 4 dedos d'água. Eu disse, pois é, porque a Bíblia também diz que Faraó morreu afogado com seu exército. Só Deus para matar o exército afogado e o rio com só um palmo d'água. Aleluia, Deus é Deus. Aí Deus acaba com o faraó ali. Mas o texto sagrado diz que Deus endurecia o coração de Faraó, irmãos, era Deus. Coitado do faraó, dá até pena do bichinho. Aleluia, mas foi Deus. E se tem uma coisa, irmão, que eu oro a Deus, eu espero que você tenha esse mesmo pensamento, porque a Bíblia diz assim, olha, é necessário que venham os escândalos. Está escrito, não sou eu que estou falando não. Talvez a sua tradução diga assim, é mister. Mister é a mesma palavra para necessário. É necessário que venham os escândalos. Vai ter irmãos dando escândalo, vai ter irmãs dando escândalo, vai ter crente adulterando, vai ter crente se prostituindo, vai ter crente comprando, pagando, vai ter crente trapaceando, vai ter pastor adulterando, vai ter pastor fornicando, vai ter pastor se prostituindo, porque é necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele porque o escândalo vier. Aí a minha oração é essa: Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus. Porque é necessário acontecer, mas ore para que não seja eu nem você. Ore para que eu e você não seja o vaso que foi fabricado para desonrar, para escandalizar, para trazer mau testemunho. Ore, mas pede misericórdia a Deus. Aleluia. Veja, a Bíblia diz, eu vou chegar onde eu estou querendo chegar, que Jesus Cristo, quando está na ceia, ele diz assim, ó, um de vocês vai me trair. Para que se cumpra aquilo que está escrito, aquele que mete a mão comigo no prato, levantou contra mim o seu calcanhar. Um de vocês vai me trair. Aí alguém fez sinal para João, o discípulo amado de Jesus. E eu aprendi uma coisa com o arqueólogo doutor Rodrigo Silva, pastor. Ele disse que, não é para você se escandalizar não, mas todos os discípulos de Jesus, talvez com exceção de Pedro, tinham no máximo 19 anos. Eram todos jovens. O João tinha 17. Talvez o Pedro era que fosse de maior idade, porque quando foram cobrar os impostos, Pedro disse, vai lá e paga o imposto por mim e por você. Não pagou pelos outros, porque se fosse de menor idade, não pagava. Aí quando Jesus está na ceia, ele diz, um de vocês vai me trair. Aí eu pergunto, sou eu, senhor? Sou eu, senhor? Quem é, senhor? Diz aí alguém faz sinal para João, que está perto de Jesus, que deita a cabeça no peito de Jesus, e diz, pergunta para ele. Aí Jesus pergunta, aí Pedro pergunta, aí João pergunta, Senhor, quem é que vai te trair? Aí ele disse, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Deixa eu contar a história do pão molhado. Quando um pai de família, um cidadão convidava as pessoas para almoçar ou jantar com ele, a pessoa mais honrada entre os convidados, ele fazia questão de pegar um pedaço de pão, molhar no vinho e colocar na boca dele como sinal de honra, de respeito, de consideração, dizendo que aquela pessoa era uma autoridade, era uma autarquia,
Era uma pessoa de respeito, de consideração e de valor. Aí Jesus pegou um pedaço de pão molhado, pegou um pedaço de pão, molhou e foi lá e colocou na boca de Judas. Aquele que havia me traído, Jesus Cristo, não o desprezou, Jesus honrou. Aleluia. Jesus não vai atrás naquilo que ele fala, não. O que Jesus Cristo fala, ele vive. O que Jesus Cristo prega, ele vive. Ele disse: se alguém te ferir a face direita, ofereça-lhe a esquerda. Se alguém te mandar caminhar uma milha, vá com ele duas. Se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Aleluia. Dê o que ele pede. Não maldiga aquele que ele maldiz. Não amaldiçoa aquele que ele amaldiçoa. Pelo contrário, abençoa e ore por aquele que ele persegue. Judas estava se levantando para trás de Jesus, e Jesus estava honrando Judas. Veja que Jesus não lançou nenhuma palavra de maldição sobre Judas. O próprio Judas é quem vai lá e se enforca. Aí Jesus diz assim: ai daquele que há de me trair, porque para isso ele foi criado, para isso ele nasceu, para isso ele existiu. Meu Deus, se eu olhar por esse prisma, irmãos, eu vou dizer para você que Judas não tinha nenhuma culpa. Judas era inocente. Foi Deus que criou Judas, fez Judas nascer, fez Judas ser discípulo de Jesus e colocou em Judas a determinação para traí-lo. Repito o que já falei. Ora, para que não seja você o vaso de desonra, o vaso de escândalo. Eu já falei aqui várias vezes, vou repetir novamente. Quando alguém chega para mim e diz: pastor, sabe daquele pastor? Rapaz, quem esperava fez isso. Aquele pastor, rapaz, adulterou. Aquele pastor fez aquilo outro. As pessoas esperam que eu lance alguma palavra de crítica, de que é um miserável, é um desgraçado. Eu fico calado e oro na minha mente e digo: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu não sou melhor do que ele. Eu sou feito do mesmo barro, do mesmo pó, da mesma cinza. O adversário dele é o mesmo meu. Se eu não vigiar também eu caio. Se eu não vigiar também eu me acabo. Se eu não vigiar também eu perco. Deus, tenha misericórdia de mim, porque se o Senhor não tiver misericórdia, o inimigo traga. Escrito está: se não for a misericórdia do Senhor, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. Mas Deus ainda é Deus e ainda está no trono, e ainda socorre aquele que reconhece que é pó, que é cinza, que é pau, que é fraco, que é podre, que é pecador, que é falho, que está aqui pela misericórdia do Eterno. Aleluia. Será se dá para você entender essa palavra, meu irmão? Será se dá para você reconhecer que você não é nada, que se não for a misericórdia de Deus, Satanás te destrói, Satanás te acaba? Não, você não é mais forte do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, você não tem mais força do que ninguém, você não é feito de massa angelical. Não, você é pó e cinza, você é fraco também, você é miserável também, você é pecador também, mas a misericórdia de Deus nos alcançou e tem nos sustentado. É Deus, irmão, é Deus. Eu não sei como você entende, mas eu entendo que é Deus que tem nos guardado, nos protegido, nos sustentado, nos mantido de pé. Mas aí o Judas, diz o texto, que quando ele comeu o pedaço de pão molhado, Satanás entrou nele. Está escrito, pode ler, se eu não me engano é capítulo 13 de João. Quando ele come o pão, Satanás se apossou de Judas. E ele saiu da ceia, saiu do culto. Olha, meu irmão, acaba esse negócio de sair no meio do culto. Ah, pastor, porque foi deu uma dor de cabeça em mim. Quem colocou a dor de cabeça? Aleluia. Dor de barriga é meio perigoso, mas tudo bem. Vocês pegaram, isso é demais. Mas cuidado, ajuda quando Satanás entrou nele, ele saiu no meio do culto, foi-se embora vender Jesus, traz Jesus. Aleluia.
Qual é a revelação aqui? A revelação é, aleluia, que como Judas estava com um pensamento contrário, estava contra o Senhor, projetando contra ele, ou seja, estava em pecado, ele ceiou em desobediência, e quem ceia em desobediência, abre a porta para Satanás, aleluia. Quem ceia em pecado, abre a porta para Satanás. Então nessa noite entenda, o corpo é santo, o sangue é santo, o vinho é santo, o pão é santo, e não pode tocar no vinho, não pode tocar no pão, aquele que está impuro, porque senão Satanás vai entrar. Mas há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue do Cordeiro, e eu creio que estou diante de uma igreja comprada, lavada, redimida, restaurada, santificada, purificada, preparada para receber a unção, receber a presença, receber a glória, receber o azeite e ser cheio da Shekinah de Deus. Aleluia. Cuidado, porque você é barro e está na mão do oleiro. E o oleiro, quando quer fazer vaso para honra, o vaso para desonra, faz vaso para ser honrado, o vaso para ser humilhado, faz vaso para ser exaltado, o vaso para ser humilhado, faz vaso, aleluia, para a glória do seu nome, o vaso para desonrar o seu nome, faz vaso para ser cheio, ou vaso para ser vazio, aleluia. Porque na verdade, irmãos, aleluia, o importante não é ser vaso, o importante é estar cheio, aleluia. Eu não estou preocupado se o vaso é de pedra, é de ouro, é de prata, é de madeira ou é de barro. O importante é que o vaso esteja cheio. Ramanai. Eu estou terminando. Eu estou falando sobre o vaso de honra e vaso para desonra. Aleluia. Conta-se que certo servo que enchia os reservatórios de água do seu patrão, ele descia até o poço, enchia 2 vasos, colocava nos ombros e levava para casa, até encher as reservas ou os reservatórios de água. E na fábula, um dos vasos começa a ficar triste. Por quê, pastor? Porque ele tem uma pequena rachadura em certa altura no vaso e aquela água derrama. E quando ele é levado à fonte e lá ele é enchido de água, quando ele chega em casa, ele está pela metade. E ele fica triste. E ele reclama. E na fábula, ele chega para o servo e diz: eu estou triste, porque eu tenho servido ao meu Senhor só pela metade. Eu tenho feito o meu trabalho só pela metade. Eu não tenho sido completo na presença do meu Senhor. Eu tenho trazido só a metade do que eu posso trazer. Aí aquele servo olhou para o vaso e disse: olha, vamos fazer o seguinte, estou vendo que você está ficando deprimido, triste, acabrunhado, melancólico, abatido. Quando a gente voltar novamente, eu peço que você olhe para o lado direito da ladeira, do caminho. E quando eles vieram, o vaso olhou para o lado direito do caminho. E quando chegou em casa, aquele moço disse: você prestou atenção no caminho, no lado direito? Foi o que você viu? Ele disse: eu vi muitas flores, muitas rosas, tulipas, margaridas e outras flores mais de beleza exuberante e de perfume estonteante. E aí ficou melhor, mas onde eu continuo triste, porque mesmo assim eu só tenho feito a metade do meu trabalho. Aí aquele moço chegou para o vaso e disse: deixa eu lhe explicar a história. Eu percebi que você tinha essas rachaduras. E o que foi que eu fiz? Eu peguei algumas sementes de flores e semeei à beira do caminho. E toda vez que eu venho com você e a sua água vai derramando, você vai aguando as flores. Você vai aguando as flores. Aquelas flores só existem ali porque você passa por ela e derrama a sua água e as regas, aleluia, e a lagoa, e elas crescem, aleluia. Olha, deixa eu dizer para você na noite desse dia, eu sei que você é limitado, assim como eu sou limitado, mas Deus, aleluia, não se limita por causa da minha e da sua limitação, aleluia. Deus pega o homem limitado, Deus pega o vaso limitado, e mesmo na sua limitação, Deus ainda opera e faz milagre.
será se dá para você abrir a sua boca, aleluia, porque eu e você somos vasos trincados, vasos rachados, que ninguém queria mais, estava só os cacos, aí ele chegou lá, pegou os cacos e disse: eu vou fazer um vaso novo. Ramai, Udei, Axéria, Lamanai. Aleluia, é por isso que você está aqui, porque o oleiro não me abandonou, o oleiro não me desprezou, o oleiro não me rejeitou, aleluia. E se você está entendendo a palavra revelada na noite desse dia, entenda, aleluia. O vaso é pequeno, mas Deus usa. O vaso está trincado, mas Deus usa. O vaso é de barro, mas Deus usa. Talvez alguém olhou de fora e disse: aquele vaso não presta, aquele vaso não tem brilho, aquele vaso não tem valor. Sabe por que estão dizendo isso? Porque estão olhando o vaso por fora, estão olhando o exterior do vaso, estão olhando o estereótipo do vaso, esqueceram de olhar para dentro, porque está escrito: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, seja de Deus, seja de Deus. Vaso que sabe que é pequeno, vaso que sabe que é trincado, vaso que sabe que é de barro, não se vangloria, mas abre a boca e glorifica aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Deus não quer vaso grande, Deus quer vaso que glorifique o seu nome. Deus não quer vaso importante, Deus quer vaso que adora o seu nome. Deus não quer vaso rico, Deus quer vaso que adora o seu nome. Deus não quer vaso pintado, Deus quer vaso que adora o seu nome. Deus não quer vaso, aleluia, de prata, Deus quer vaso que adora o seu nome. Deus não quer vaso de ouro, Deus quer vaso que adora e glorifique, exalte e engrandeça o seu nome. Aleluia. Fique de pé.